Olá, meu irmão, minha irmã. Que bênção que você está aqui assistindo esta aula da Escola Plenitude. Eu tenho certeza que o Pai Celestial nos abençoará com sabedoria para entender todos os seus planos, seus propósitos. Seja bem-vindo nesta maravilhosa aula da Escola Plenitude. Nas últimas semanas, temos aprendido algo muito importante para nossas vidas, que o nosso Pai Celestial, por amor, nos entregou seu Espírito Santo. Sim, é o que a Bíblia diz. O Espírito Santo habita dentro de todos os cristãos. Se você é cristão, se você acredita que Jesus é o único Deus e Salvador, o Espírito Santo habita em você. E existe um detalhe extremamente importante. Qual é? Que o Espírito Santo, quando ele entra, ele nunca mais sai, ele não vai embora. Por quê? Por que falo disto? Porque às vezes podemos ter uma ideia errada. Qual é? Que Deus está longe das nossas vidas. Sim, eu tenho ouvido muitas vezes pessoas, quando estão passando por um momento difícil, de angústia, dizer assim: Deus deve estar em outro país, Deus deve estar em outra família, em outro lugar. Deus me abandonou. Mentira, isso não é verdade. Se você, volta a dizer isso, se você é filho, filha de Deus, tenha a certeza que o Espírito Santo, ou seja, o mesmo Deus, está dentro de você, habita em você. Então, Deus nunca te abandona, ok? Agora, a questão é, qual é o motivo pelo qual Deus colocou seu Espírito em você e em mim? Qual é o motivo? Eu já sou salvo através de Cristo Jesus. Eu já tenho a vida eterna. Mas então, por que Deus colocou seu Espírito dentro de nós? E esse é o objetivo desta aula. Aprender essa relação que existe do reino, o reino de um Deus verdadeiro, com você, comigo. E como consequência disso, temos o Espírito Santo. Muito bem. Eu quero já falar de um texto bíblico que se encontra no Antigo Testamento, de um modo mais específico, no livro do Éxodo. É uma história muito linda, você vai lembrar, com certeza todos nós temos ouvido esse texto, mas veja, existe uma grande verdade nesta história bíblica do passado e que se aplica hoje em nossas vidas. Muito bem, esse texto se encontra no livro do Éxodo, capítulo 13, e o versículo é o 21. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Muito bem, vamos lembrar esta história, este momento na vida de Israel. Nós sabemos também, pela própria palavra, que o nosso Pai Celestial tinha, e quero enfatizar, por amor, ok? É um acto de amor do nosso Senhor, livrou o povo de Israel da escravidão. Eles estavam no Egito. Ou seja, veja, esse primeiro acto do nosso Pai Celestial, ele tira seu povo da escravidão. Estão libertos. Muito bem. Só que agora vem um segundo momento, por dizer assim. Deus guia a esse povo que está livre até um lugar chamado ou conhecido como a Terra Prometida. Por quê? Por que isto é tão importante? Porque Deus não só quer livrar a seu povo, Deus deseja que seu povo esteja no lugar que ele planejou, ok? E aqui está o detalhe com respeito a este texto do livro do Éxodo. Veja, diz assim que Deus entregou, os guiava através de uma coluna de nuvem, ok? Deus os guiava e diz assim também uma coluna de fogo. O que quer dizer isto? Está dizendo que Israel não tinha como, não tinha condições de eles sozinhos entender ou identificar o lugar da bênção, o lugar onde Deus desejava que ele esteja, ok? Ou seja, nenhum ser humano, nem você e eu, temos essa capacidade, humanamente falando, de enxergar o plano de Deus se não fosse pela ajuda do Senhor. Muito bem.
Então, qual é a relação desta história do livro do Éxodo com cada um de nós hoje, através que nós temos o Espírito Santo? Qual é essa relação? É algo ainda muito maior, mais lindo. Veja, Deus também nos tirou da escravidão do pecado. Perfeito? Estávamos lá, diz assim, totalmente guiados pelo pecado, mas hoje não. Hoje somos libertos através de Cristo Jesus. Só que Deus diz assim, não é só isso. Eu desejo que você esteja no lugar, vivendo aqueles planos que o Pai Celestial entregou para todos os seus filhos e suas filhas. E aí está a questão. Não tem como você e eu enxergar esse momento, essa situação, só através do Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos pode dizer realmente como viver os planos do Senhor, seja em nossa casa, em família, seja no matrimônio, seja na questão do trabalho, se por acaso Deus te entregou uma empresa. Ou seja, Deus está dizendo, você não pode viver os planos que Ele tem para todos nós, se não fosse pela ajuda do Espírito Santo. E existe também uma relação bem interessante entre o que Deus está fazendo hoje e o que Deus fez em Israel lá na antiguidade. Olha, o texto que acabo de ler diz assim, que tanto a coluna de nuvem não se afastava do povo, ok? Durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não se afastava. Deus não se afastava do seu povo. E essa é a questão, como falei no início. Deus não retira seu Espírito Santo de ti, de mim. Não tem como dizer, eu acho que o Espírito Santo saiu e daqui a pouco volta. Não, ele nunca se afasta. Deus está presente em nossa vida através do seu Espírito Santo. Deus está contigo. Deus te acompanha em todos os momentos e Deus deseja que venhamos a viver os planos do Senhor. Muito bom, muito lindo. Então, guarda esta primeira questão. Hoje, Deus, através do seu Espírito que habita em nós, nos está levando a viver o plano maravilhoso que Ele tem para todos nós. Quando falamos que o Espírito Santo habita em nós, temos que entender que o Espírito Santo é Deus. Por que eu falo disto? Porque às vezes se pode acreditar, de um modo errado, que o Espírito Santo é uma energia. E não é isso. Não é verdade. O Espírito Santo é o mesmo Deus habitando em nós. Por isso que ele pode falar, energia não fala. Por isso que o Espírito Santo também ele pode sentir, energia não faz isso. E o Espírito Santo também pode ouvir. Veja, é extremamente importante. Volto a dizer, não é uma energia. Temos aprendido às vezes, talvez você, eu já tenho ouvido isso algumas vezes, dizendo, sim, é a energia que nos conecta com Deus. Não é que nos conecta com Deus, é o mesmo Deus que está em nós. Como saber tudo isso? Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim algo, veja, bem forte, diz assim, está falando Jesus, eu pedirei ao Pai e Ele les dará outro encorajador. Ok, está falando do Espírito Santo. E ele continua dizendo, é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Muito bem. Jesus de quem está falando? Do Espírito Santo. Grandes verdades. Diz assim, que ele foi enviado a você e a mim, porque o nosso Senhor Jesus orou, diz assim, eu pedirei ao Pai, ok? Não é algo que eu consegui ou eu ganhei porque sou bom. Claro, é que eu sou pastor. Porque eu sou filho de crente. Porque eu tenho muitos anos como membro de uma igreja. Tudo isso é bom. Glória a Deus. Só que o ponto que este texto está dizendo que o Espírito Santo foi entregue a você e a mim, porque Jesus pediu isso. E Jesus
tudo que ele faz é perfeito, é bom. Ou seja, em outras palavras, se você não tivesse o Espírito Santo, não poderia conquistar tudo aquilo que o Pai planejou, ok? Por isso que foi um ato do próprio Jesus. Só que o texto continua dizendo que é o Espírito da verdade. Isto é muito importante. Por quê? Porque só Deus é a verdade. Verdade absoluta. Ou seja, se está dizendo que o Espírito é a verdade, está, em outras palavras, sabemos que é Deus. E esse Espírito, diz aqui também o texto, não é algo que o mundo recebe. Ah, não, é que todo mundo tem. Por quê? Porque algumas pessoas também podem entender assim, errado. Dizendo, olha, eu conheço uma pessoa tão boa, que parece quase um crente. Não, concordo. Talvez essa pessoa tenha valores bons, uma vida dentro humanamente falando, uma vida ética, tudo isso é bom. Mas não quer dizer, porque essa pessoa tem todas essas características, automaticamente o Espírito Santo já está com ele. Não, o Espírito Santo só pode estar dentro de você e de mim porque Jesus o enviou. E só Jesus envia aquele que o reconhece como seu Deus e Salvador. Quero que fique bem claro isto. Por quê? Porque agora, no mesmo Evangelho de João, só que capítulo 16, diz assim este texto do versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ok? Lembram do que falamos agora no início? Voltando para a história de Israel. Deus guiava seu povo até a terra prometida. Eles, sozinhos, esse povo, nunca poderia saber, através da sua sabedoria humana, onde ficava esse lugar. E é por isso que agora Deus está dizendo que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, não é agora que eu preciso ir a um lugar, eu preciso morar em tal país, não. É aqui onde eu estou, aqui mesmo, na cidade de São Paulo, aqui no bairro, na minha cidade. É aí que diz assim, é aí que estarei te guiando até aquilo que eu desejo que você venha viver, a verdade, a verdade. Por quê? Por que tudo isto é tão importante? Também temos aprendido pela palavra do Senhor que muitas vezes nós, humanos, todos os seres humanos, podemos ser influenciados por mentiras. Só que não é que uma mentira que um deseja, ok? Eu gosto de mentira. Não existe isso. Ninguém gosta. Só que a astúcia, a estratégia do inimigo, justo é nos colocar uma mentira, mas de um jeito tão bonitinho que parece bom. E aí nós escolhemos o caminho errado. E agora, estou falando isso a nível de volta a dizer, de relacionamentos, como criamos nossos filhos. Um pode ouvir as mentiras do inimigo, mas de um modo assim, bem bonitinho, e um começa a guiar ou cuidar nossos filhos conforme valores, princípios que não são da verdade de Deus. De novo, podemos também, nosso matrimônio, infelizmente, levar a situações difíceis, achando que, é assim. Não é assim que Deus planejou o matrimônio. Nem quer dizer da nossa vida financeira também. Todo mundo faz, por que eu não faço? Porque não é assim que um cristão deve fazer. E é aí que Deus diz assim, por isso que te entrego o Espírito, o meu Espírito, ele te conduzirá a toda a verdade. E veja, o texto continua dizendo, não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Olha que grandes verdades. Só Deus pode conhecer o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer comigo, contigo, daqui a 5, 10 anos. Você sabe? Eu não sei. E ninguém sabe. Eu posso até planejar, ok? Eu vou planejar, eu gostaria daqui a 5 anos estar nesta situação, viver isto, quem sabe comprar um apartamentinho, ou fazer um curso para meu trabalho, e aí vai. Sim, podemos planejar, não tem problema. Mas dizer, é isso que vai acontecer porque eu desejo. Não, tanto, não é tudo isso. Só Deus pode fazer. Porque ele sabe o que vai acontecer contigo daqui a 5, 10 anos. E aí, ele te prepara, ele te guia, te ajuda a fazer as escolhas certas.
Para quê? Para que daqui a pouco tempo cheguemos a colher a palavra, a bênção, os frutos lindos que ele tem. Então, que lindo, que maravilhoso. Lembre, o Espírito Santo não é um simples acessório. Não é como um boné. Ah, hoje quero colocar boné e amanhã tiro o boné. Não. O Espírito Santo é o mesmo Deus, está contigo, habita em você, ele nunca se afasta e ele sempre te guiará para que você venha viver a verdade. Seja no matrimônio, seja em família, seja no trabalho, seja em nossa vida emocional. Glória a Deus, que ele nunca se afasta. Finalmente, a questão do Espírito Santo habitar em nós não é só para que Deus nos abençoe. Não, não é só isso. Deus deseja que através de tua vida abençoada, você venha abençoar aos outros. Esse é o verdadeiro propósito. Por isso que eu falei no início sobre a questão do reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, tem um momento em que falamos, Senhor, venha teu reino. Venha teu reino. E como isso vai acontecer? Quando você e eu, todos os cristãos, venhamos a viver aquilo que o Pai planejou e como consequência disso, tendo essa vida abençoada de sabedoria, da verdade, podemos abençoar outras vidas. Essa é a questão. Muito bem, mas como entender isso com a própria palavra? Existe mais uma história também que você vai lembrar, a história da Arca de Noé. Também, nessa história existem grandes verdades que estão totalmente relacionadas com tua vida hoje, neste momento. Como assim? Veja, vamos lembrar rapidinho. Deus diz que ele escolheu a um homem chamado Noé. Você sabe, Noé e sua família. Muito bem. E mandou construir uma arca. Qual é o propósito? Deus também diz que daí a pouco tempo, estaria enviando um grande dilúvio que ia destruir tudo que existia naquela época. Só quedariam vivos as pessoas, incluindo também os animais, que estariam dentro da arca, ok? Dentro da arca está a proteção. Fora da arca existe morte. E aí Noé, obedecendo ao Senhor, construiu. A Bíblia diz que ele demorou muitos anos. Não estamos falando de 5 nem de 10 anos, foram muitos. Claro, não existia a tecnologia que hoje existe. Imagina fazer uma grande arca, que viria a ser um grande barco, por ser assim, e fazendo só com instrumentos, com ferramentas que eram da época antiga. Demorou muito mesmo. Só que aqui vem um detalhe. Enquanto Noé construía a arca, Deus derramava misericórdia a esse povo. Esse povo que estava naquela época, Deus derramava dizendo, ainda vocês têm tempo para se arrepender. Ainda vocês podem se salvar. Mas não, esse povo fazia tudo o contrário. Zombava de Noé, zombava da arca, dessa ideia, e aí vai. E ainda mais do dilúvio. Que isso? Vai cair água do céu. Essa é a questão. Finalmente a história diz que Noé concluiu a arca. E sabe o que aconteceu? Entraram os animais, a família de Noé, os únicos que desejavam, por dizer assim. E aí vem a questão. A porta da arca, diz a Bíblia que o próprio Deus a fechou. Ok? Não foi Noé que fechou, ele construiu. Mas quem fechou a porta da arca foi Deus. E aí começou o dilúvio. O que está querendo dizer Deus com esta história para a tua vida e para a minha vida? Que é a mesma. Hoje vivemos a época da graça, da misericórdia. E ela é derramada através da igreja, ou seja, através dos cristãos. Acabamos de estudar isso. Que uma vida abençoada pode abençoar aos outros. Então, aí está o detalhe. Você tem o Espírito Santo, pode viver os planos do Senhor e abençoar outras vidas. E essas outras vidas podem entender e reconhecer que só Jesus é o único Deus e Salvador. Por isso é a época do perdão, da graça, da misericórdia. Só que sabemos, também pela própria palavra do Senhor, que em algum momento, não sabemos quando, mas em algum momento, Jesus voltará.
a segunda vinda. Só que aí, nesse momento, todo mudará. Aí virá o que a Bíblia chama da grande tribulação, uma época de muita angústia, morte e sofrimento. É algo, entre aspas, parecido com aquilo que aconteceu com Noé. Deus fechou a porta da arca, não tem mais como entrar, e então veio o dilúvio. Igual, hoje vivemos a época da salvação através de Jesus. Só que quando volte Jesus por segunda vez, acabará essa época da graça, da misericórdia, a época da igreja. E aí, infelizmente, sabemos pela própria palavra, pela própria Bíblia, que haverá grande destruição, grande lamentação no mundo todo. E é por isso que Deus está dizendo, hoje é o tempo de você e eu proclamar a palavra. Levar, através do nosso testemunho, levar a grande verdade do Evangelho e levar as pessoas que às vezes nem sabem que precisam dessa ajuda. Mas você como filho, você que tem o Espírito Santo e que ele te está guiando, o Espírito te está guiando a viver a verdade, sim, podemos compartilhar o Cristo Salvador. Esse é o detalhe. Não esperar que a porta da arca se feche para dizer, ai, olha, até que era verdade o que falou, já foi, não tem como voltar. Essa é a questão. Não esperar que Jesus volte para dizer, e agora sim vou pregar o evangelho. Não, já foi. Jesus voltou e já foi, acabou o tempo. Por isso que esta aula da Escola Plenitude está falando sobre isso. A importância de ter o Espírito Santo em você e em mim. Não é um acessório, não é como um boné, não é como um brinco que eu coloco e tiro depois. Não. O Espírito Santo habita em todos os cristãos. Para quê? Para ter a verdade do Deus amado, do verdadeiro Deus, e compartilhar a um mundo, a pessoas que estão precisando receber essa verdade. Deus, meu irmão, minha irmã, venha te iluminar através desse Espírito e que venhamos a viver realmente os planos do Senhor. Não é simplesmente para dizer que legal, que bonito, mas volto para mim. Não. Agora estou desafiado para viver realmente os planos do Senhor. E aí, como falei, abençoar este mundo, pessoas que estão passando por grande aflição. E essas pessoas estão ao teu redor. Um amigo, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho. É assim que então realmente este mundo mudará. É assim que o reino de Deus chegará e totalmente ficará em todos os lugares, até os confins da terra. Esse é o desejo do Pai Celestial. E tudo isso é possível porque somos filhos e filhas amados pelo Pai e por esse amor nos derramou seu Espírito. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por este momento tan especial, por esta aula y no poder de Jesús, clamamos que nos abençoes con sabiduría, que nos ilumines sempre, todos os dias, para viver a verdade conforme os teus planos e que o Espírito Santo sempre, Pai, nos ajude a entender tudo aquilo que já foi planejado por ti. Pelo poder de Jesus, te agradecemos. Amém.